Samba. Bom dia, fuzinistas! Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem e sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo, o último vídeo dessa série. Inicialmente foi uma série de 30 dias, onde todos os dias, sempre às 7 horas da manhã, eu vim aqui e bati um papo com vocês bem gostoso e sincero sobre a vidrofusão. O meu objetivo com essa série foi passar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência nessa área, seja na criação de peças, seja no trabalho com o público, para te auxiliar, para te dar um suporte que eu nunca tive desde quando eu iniciei lá em meados de 2007 nessa área. E diferente de outras séries aqui do canal, pessoal, essa daqui foi uma série onde basicamente eu ligava aqui a câmera, eu escolhia um tema que seja um tema onde eu acreditava que ia ajudar vocês no seu processo de aprendizado, seja um tema trazido por vocês, ligava aqui a câmera e conversava com vocês de forma bastante informal. É como se a gente tivesse encontrado em algum lugar e a gente estivesse batendo um papo bem sincero sobre essa área, onde eu estivesse passando um pouco da minha experiência em cima de determinado assunto. E diferente de outros vídeos aqui do canal, essa série não teve corte de câmera, tampouco edição. Basicamente eu só ligava a câmera e conversava com vocês. Então, assim como foi os vídeos anteriores, esse daqui também não vai ser diferente. Então não estranhe se durante o vídeo eu emitir alguns sons bovinos, como diria a Leia do canal, tipo, parar um pouquinho para pensar, ou até mesmo engolir seco, porque isso acontece nos vídeos normais, a única diferença é que vocês não veem, porque eu basicamente corto na edição final. E esse vídeo aqui, pessoal, não sei, não faço ideia de como que esteja o áudio, né? Provavelmente eu já tive um feedback, né, do áudio a partir do número 25 dessa série. O áudio, o pessoal falou que está um pouco melhor. Por que eu estou falando isso? Porque eu iniciei essa série, gravei exatos, se eu não me engano, 24 ou 25 episódios utilizando o microfone de lapela. Porém, lá quando eu já estava finalizando, quando eu estava gravando o episódio número 25, se eu não estou enganado, eu fui nos comentários e vi que uma galera estava reclamando, não é que estava reclamando, estava me avisando sobre o som, o áudio que estava um pouco baixo. Então, a partir do episódio 25, eu retirei o microfone e estou gravando aqui somente com o áudio cru da câmera. E nesse caso aqui, pessoal, eu tenho certeza que o áudio deve estar com um pouquinho de eco. Porque, assim como no vídeo passado, o vídeo 19, nesse daqui eu estou com a porta aqui do lado fechada, a porta aqui da área quente fechada, só estou aberto aqui a janela porque está um pouco quente hoje aqui e eu não quero ficar transpirando aqui durante o vídeo para vocês. Bom, pessoal, outra coisa que esse vídeo aqui eu já tinha gravado antes, né? O tema desse vídeo aqui eu já tinha gravado antes, porém hoje eu estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira. Hoje eu fui dar uma olhada nos comentários e uma moça, uma seguidora aqui do canal falou que eu deveria, não foi bem com essas palavras, mas eu deveria no vídeo anterior ter gravado a mesa, o que eu estava fazendo na mesa. E assim como o áudio foi tarde demais, eu não quero pecar duas vezes nessa série. Então eu resolvi regravar novamente esse vídeo, talvez mudando um pouco aqui a forma de falar, porque os assuntos na verdade que eu vou abordar aqui, porque à medida que eu for falando aqui com vocês, eu vou adiantando aqui algumas coisas que eu iniciei no vídeo passado, já há alguns dias atrás. Bom, entendestes? Se vocês têm qualquer dúvida, tiverem qualquer dúvida a respeito do que eu estou fazendo aqui, pode deixar no campo dos comentários, que à medida que eu for gravando, for fazendo novos vídeos para o canal, eu venho aqui e dou uma olhadinha nos comentários para ver se é ou não pertinente eu gravar um videozinho falando especificamente daquela dúvida ou questionamento que vocês estão trazendo, tá bom? Bom, pessoal, então tá. A minha colinha dessa vez está aqui do lado, ela vai ficar bem visível. Eu separei aqui algumas ferramentas para vocês. Essa daqui é uma ferramentazinha que geralmente é utilizada é uma esteca, que geralmente é utilizada no trabalho com argila. E esse daqui também é uma esteca, um arranhador que também é utilizado no trabalho com argila. O que eu vou fazer com essas duas ferramentas aqui? Se der tempo,
né, vocês vão ver o processo. Caso não, eu já vou explicar. Eu vou pigmentar, eu vou primeiro limpar aqui algumas peças, né, as peças, algumas que eu já havia desenhado na aula passada, outras que são os modelinhos novos, eu não vou explicar aqui o que é, vou deixar, né, porque o cliente ele quer uma certa exclusividade. Eu vou limpar algumas peças aqui e vou fazer o processo de pigmentação, uma pigmentação bem simples, onde no final dessa pigmentação, após o pigmento seco, eu venho com essas duas ferramentas aqui e crio alguns detalhes, alguns efeitos nessa pigmentação, tá bom? Bom, aqui eu tenho vinagre, aqui eu tenho álcool, aqui eu tenho um papel toalha e aqui o pigmento. Eu vou começar primeiro pigmentando com o pigmento preto. Por que esses materiais aqui? Nesse caso aqui eu vou fazer a limpeza do vidro. Olha só, vou mostrar aqui uma peça para vocês, ó. Inclusive tem umas que ainda estão molhadas. Essa daqui, ó, é uma pecinha e eu furei ela há pouco tempo, então ela está bem suja. Se porventura eu pego a peça desse jeito aqui, simplesmente adiciono o pigmento e já levo para fazer a fusão, pode ter certeza que no final do processo eu vou ter surpresas. E uma delas pode acontecer a falta de brilho na peça. Porque além de eu estar pigmentando ela suja, ainda tem muito pozinho de vidro espalhado em toda a superfície da peça. Então aqui eu vou inicialmente fazer uma limpeza e higienização da peça enquanto eu converso com vocês, tá bom? Vocês devem ter percebido aqui, pessoal, que a iluminação está um pouco diferente. Por quê? Porque se vocês acompanham aqui os vídeos normais aqui do canal, vocês já devem ter notado, vocês já devem ter se deparado com algum vídeo em que eu falo sobre o espaço de trabalho de vocês, que tem que ser o espaço que vocês vão montar para o ateliê, que tem que ser um espaço arejado, ou seja, ventilado, livre de trânsito de pessoas, ou seja, aqui só tem eu, o cachorrinho, meu filhotinho, o bebezico, como diz a Gisele, está ali dormindo, e arejado. No caso aqui está entrando um ventinho, uma leve brisa pela janela aqui do lado, aqui da frente, e também tem uma janela aqui na área quente, como hoje eu não estou com os fornos ligados, tem uma janela aqui na área quente que também está aberta e estou recebendo uma leve brisa aqui por baixo da porta. Então essas são as principais exigências de que você tem que levar em conta na hora de você fazer a montagem, na hora de você escolher o local onde você vai montar o seu ateliê. Isso tem vários motivos, né? Tem os motivos de segurança, tanto para as pessoas ou animaizinhos que vocês venham a ter, quanto para você mesmo, ou para você mesmo. Bom, pessoal, hoje nossa, eu já estou, se eu não me engano, 8 minutos falando e ainda não falei o tema de hoje. O tema de hoje, pessoal, diferente do que vocês estão vendo aqui na mesa, é o que muda no seu trabalho caso você vá utilizar uma mufa, se você está utilizando o forno e você vai migrar para a mufa. E o que muda no seu trabalho se você está utilizando uma mufa e você pretende migrar para o forno de alta temperatura. Pessoal, existem algumas mudanças que você deve sim levar em conta caso você esteja... E aqui, pessoal, se você ainda não trabalha com nada, né, não trabalha nem com forno de alta temperatura, nem com a mufa, esse vídeo aqui vai ser de ótima valia para você também, tá? Porque aqui eu vou falar especificamente sobre essas duas áreas em conjunto. Então assim, começando primeiro aqui com a mufla. Pessoal, se você está trabalhando somente com a mufla, se você já preparou ali o seu ateliê para trabalhar com a mufla, provavelmente o seu espaço é um pouco, provavelmente, tá pessoal? Provavelmente seu espaço é um pouco menor. Por quê? Principalmente se você acompanhar aqui o canal e segue à risca as dicas que a gente dá aqui no canal, uma delas é sobre o espaço que é utilizado com a mufla, que a gente sempre fala que caso você, principalmente para aquelas pessoas que moram em apartamento
e não tem um espaço, não dispõe de um espaço muito grande ou de mais espaço para que você possa aproveitar para montar seu ateliê, você pode escolher um cantinho aí de 2 metros quadrados e isolar, separar ele somente para que você possa trabalhar a vidrofusão. Então, se você é uma dessas pessoas, provavelmente seu espaço é um pouco limitado, caso você queira mudar, migrar também ou utilizar também um forno de alta temperatura. Mas, tirando, porque de fato o forno de alta temperatura ele ocupa um espaço um pouco maior. E se ele ocupa um espaço um pouco maior, provavelmente se você tem esse espaço limitado, você tem que... É um pouco mais difícil para você adquirir, aumentar, ampliar um pouco esse espaço. Eu falo isso porque algumas alunas minhas, elas moram em apartamento e têm essa dificuldade. Por isso que muitas pessoas optam também por utilizar a própria mufa. E pessoal, assim, caso você não saiba o que é a mufa, o que é isso que eu estou falando você, e esse daqui é o primeiro vídeo do canal que você está acompanhando, a mufa ela é uma ferramenta projetada para se trabalhar a vidrofusão utilizando o seu próprio micro-ondas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que a mufa ela funciona como se fosse um conversor de ondas, no caso as ondas do seu micro-ondas, em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela. E dentre essas coisas, o vidro. Daí o nome vidrofusão utilizando a mufa. Então assim, você monta a peça de vidro, vamos supor aqui, ó, essas duas peças daqui. Ó. Vamos supor, aqui eu utilizo o pigmento, vou utilizar aqui a técnica básica de sanduíche. Pigmento, essa peça aqui, no caso aqui o pigmento preto, assim que o pigmento seca, eu venho aqui com a outra metade dela, coloco em cima, monto o sanduíche, preparo a mufa, levo ela para a mufa, coloco ela dentro da mufa, fecho ela com cuidado, levo para o micro-ondas e inicio meus tempos. A mufa vai converter aquelas ondas do micro-ondas que muita gente fala que não pode se trabalhar com vidro, não é possível trabalhar com vidro, que só essas ondas só trabalham com água. São essas ondas que fazem com que a mufa esquente chegue no seu interior a uma temperatura próxima ou superior a 900 graus. Isso focando aqui na vidrofusão. Quem trabalha com argila, com cerâmica, utiliza-se uma temperatura um pouco maior. Como aqui meu objetivo é para falar da vidrofusão, então na vidrofusão temperaturas próximas a 900 graus. Fazendo assim com que o vidro derreta, essas duas partes que eu mencionei para vocês derretam, e aí elas se unem. Daí o nome vidrofusão, fusão do vidro. Beleza? Então, pessoal, só para caso vocês tenham aí algum questionamento sobre a possibilidade mesmo, se a mufa realmente funciona com micro-ondas, por conta das ondas, que a gente aprende que as ondas do micro-ondas só mexem com as moléculas de água, vou fazer aqui um questionamento para você. Vou fazer aqui uma pergunta. Se você é uma dessas pessoas que acredita que o micro-ondas só mexe as moléculas de água, o que na sua opinião acontece se eu pegar esse compasso aqui, ó, se eu pegar esse compasso aqui, colocar ele dentro do micro-ondas e ligar ele, colocar, sei lá, 5 minutos, o que você acha que acontece? Se você, assim como a maioria das pessoas fala que é perigoso colocar metal dentro do micro-ondas, é porque de fato o micro-ondas de alguma forma ele age com metal. E por que não agir com outros materiais, outros minerais, outras coisas também? E aí que está o segredo da mufa, beleza? Então assim, não cai na onda de a mufa só funciona com água, não, porque isso já foi provado. Se você acompanhar aqui os vídeos do canal, você sabe muito bem que é pura mentira. A mufa não age somente com água, tem muitas outras coisas que ela age também. Já o forno de alta temperatura, ou dentro da vidrofusão é conhecido como forno de fusão, é um forno especial também para se trabalhar a alta temperatura. Altas temperaturas que podem ser até mesmo superior aos 900 graus, que é a mesma temperatura que eu citei como exemplo aqui da mufa. Então, voltando aqui ao conteúdo
proposto. Se você entendeu, pessoal? Se você vai migrar da mufa para o forno, existem algumas coisas que você deve alterar no seu ateliê. Dentre elas, o espaço. O espaço, porque o forno ele ocupa um espaço pouco maior. Tem fornos bem pequenos. No caso aqui, eu tenho um forno do tipo mufa, que é um forno mufa. Não é a mufa que se trabalha no micro-ondas. É um forno mufa. O tamanho dele é do tamanho de um micro-ondas, ou seja, ele é ideal para se trabalhar a vidrofusão também em espaços bem pequenos. Eu também tenho outro forno que o corpo inteiro dele ele tem cerca de 45 centímetros quadrados somente. 45 centímetros quadrados, um forno marronzinho. Ou seja, desse tamanho aqui, ó, vocês estavam para ver. Mais ou menos desse tamanho aqui quadrado. Ele também você consegue colocar ele em um espaço pequeno. Inclusive, se você também mora num apartamento, ele funciona com energia 220 normal. Caso você não tenha energia 220 em tomadas, você pode pedir para algum técnico puxar puxar um ponto da mesma eletricidade que você usa no seu chuveiro elétrico, e aí você consegue utilizar um forno desse sem problema algum. Outra coisa que voltando aqui ao espaço, outra coisa que... Calma aí. Tá. Outra coisa que também vai mudar se você está migrando da mufa para o forno de alta temperatura são os materiais que você vai estar utilizando. Não é que você vai ter que mudar os materiais, é que tem alguns que, caso você queira criar... Porque assim, vamos lá, vou dar uma contextualizada. Com a mufla, você praticamente vai criar peças pequenas. Obrigatoriamente, você tem que criar peças pequenas por conta do espaço interno da própria mufla, que não permite que você crie peças além do tamanho original do corpo da mufla. Tá? Isso é básico. Você com o forno de alta temperatura, você tem um forno maior, você tem um espaço de trabalho maior e claramente você tem uma possibilidade de criação maior também, inclusive criação em grande escala. Porque, por exemplo, vamos supor aqui que eu quero criar uma peça dessa daqui, utilizando a mufla. Dependendo do tamanho da minha mufla, eu só consigo produzir 2 peças por vez. Se eu estiver utilizando uma mufla entre média e pequena, só consigo produzir 2 peças por vez. Já se eu estiver utilizando um forno de alta temperatura, essa produção ela aumenta e muito. Ou seja, diferente da mufla, onde você também teria que ter um estoque de vidro talvez limitado por conta da capacidade produtiva, com o forno de alta temperatura, esse estoque provavelmente pode ser que aumente, principalmente se você trabalha com garrafa de vidro. Pode ser que ele vai aumentar, porque a sua produção ela tende a aumentar também, e logo mais você vai tentar se arriscar em criar peças um pouco maiores. Evandro, não quero criar peça, vai por mim. Você vai querer criar peças maiores. Você vai querer saber até onde você é capaz, a tua criatividade é capaz, o teu conhecimento na vidrofusão é capaz de chegar. E uma forma muito interessante de você fazer isso é também criando peças maiores. Tá? Agora, se você está migrando do forno de alta temperatura para a mufla, a única coisa que você deve levar em conta, e essa é a parte mais importante que eu acredito, pelo menos pensando aqui agora, a parte mais importante que você deve levar em conta é que não basta somente você pegar um micro-ondas qualquer e utilizar ele na mufla. Tem duas coisas que você tem que levar em conta em relação a isso. O primeiro é que o conhecimento que você tem sobre o forno de alta temperatura, ou seja, tempos e temperaturas, questão da programação, do ciclo em si, é diferente.
Tá? Na mufla é um pouco mais complicado, porque principalmente se você utiliza os fornos mais atuais, onde tem um controlador que mede o tempo, que conta o tempo, que mede a temperatura, você provavelmente já vai acostumar a ter esses parâmetros, essas medidas visuais para que você possa produzir suas peças. Com a mufla não tem nada disso. Você tem somente o tempo do micro-ondas e no início uma certa, não vou falar intuição, se você inicia, né, a vidrofusão com a mufla já tendo uma espécie de mentor, você provavelmente já tem todo o embasamento, mas vendo aqui que você vai começar com base em erros e acerto, você tem que utilizar em cerca de 80, 90% ali do seu ciclo a tua intuição para que você possa fazer uma fusão perfeita no final do processo, para que você consiga tirar uma peça inteira no final do processo. E isso, para muitas pessoas iniciantes que estão iniciando com base em erro e acerto, pode ser um problema. Por quê? Eu já recebi várias mensagens, pessoal, de pessoas que adquirem a mufla importada nacional, aqui nesse caso aqui tanto faz, e pretendem iniciar a vidrofusão somente com base no que acreditam saber. Prepara uma peça, coloca na mufla, leva ela para o micro-ondas e inicia o ciclo. E aí já aconteceu, tá? Aqui eu não estou tirando, não estou alucinando. E aí logo na primeira queima, a mufla já foi para o saco. Por quê? Ou extrapolou muito o tempo e a peça derreteu muito e estragou a base da mufla, ou extrapolou muito o tempo e a peça derreteu muito e estragou a base e a tampa da mufla, ou não soube calcular bem o tamanho da peça e a peça grudou na base e na tampa da mufla, ou enfim, os problemas são os mais variados, mas o que eu quero dizer é que se você trabalha a vidrofusão utilizando um forno de alta temperatura, entenda que com a mufla é um pouco diferente. Para muitas pessoas, tende a ser um pouco mais difícil. Não difícil a questão da vidrofusão, do trabalho com vidro em si, a criação da peça em si, mas sim os ciclos. Os ciclos tendem a ser um pouco mais complexos porque você vai ter que, no começo, utilizar a tua própria intuição. Beleza? Deixa eu vir aqui para minha colinha, senão eu vou devagar muito. Tá. Aí tem algumas coisas que são iguais. Pessoal, vocês entenderam aqui as diferenças? Tem outras diferenças também, mas acredito eu que as mais gritantes são essas. Tá. Eu falei de uma. A segunda delas é porque assim, eu falei que tinha duas diferenças. Uma delas é que a forma de você visualizar é diferente. A segunda é a questão do micro-ondas. Pessoal, quando você for trabalhar a vidrofusão utilizando o seu próprio micro-ondas, entenda que uma vez que você utiliza o micro-ondas para se trabalhar a vidrofusão, você não deve mais utilizar aquele micro-ondas para finalidades alimentícias. Por quê? Porque tanto os pigmentos quanto, no início, o próprio corpo da mufla, ou dependendo os moldes que você cria, algumas coisas que você faz, eles liberam algumas partículas que são nocivas à saúde humana caso ingeridas por recorrência, caso ingeridas frequentemente. Eu não vou saber explicar aqui, eu não vou lembrar aqui agora o nome das partículas, mas entenda que, uma vez que você utiliza, você não pode mais utilizar micro-ondas para finalidade alimentícia. Evandro, mas eu utilizei uma única vez e não gostei de trabalhar com a mufla. Eu preferi adquirir um forno de alta temperatura.
Eu posso utilizar? Aí sim, aí tem aqui, pessoal, olha só. Evandrinho falando, tá? Você pode sim, desde que você tome alguns cuidados, tá? Eu não vou falar aqui quais são os cuidados, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer, eu usei 3, 4, 5 vezes e eu vou usar aqui. Então eu prefiro não mencionar aqui os cuidados, pelo menos não por enquanto, não nesse vídeo aqui, que pode ser que alguma galera distorça o que eu estou falando. Eu prefiro fazer outro vídeo editado, bonitinho, e lá eu coloco as imagens, coloco todo o passo a passo que você deve fazer. Mas você pode, desde que você tome alguns cuidados, beleza? Então tá, vamos lá, mas assim, aqui eu expliquei as diferenças, mas tem algumas coisas que são exatamente as mesmas, que você não precisa adquirir novos conhecimentos. Uma delas, por exemplo, é o corte do vidro. Por quê? Pessoal, isso daqui é meio não, é bastante óbvio, isso aqui que eu vou falar agora, mas para algumas pessoas eu sei que não é. Eu sei porque eu percebi que muitas vezes o que é óbvio aqui para mim, aqui no canal, para algumas pessoas tende a não ser muito óbvio assim, eu tenho que explicar de outra forma. Mas o corte do vidro, por exemplo, não muda em praticamente nada. A única coisa que muda durante o corte do vidro, isso falando mais a respeito de ferramenta, é o compasso. Por quê? Isso, e aí depende muito do que você vai produzir. Tá? É claro que você pode utilizar a mesma ferramenta no fone, na mufla, ou enfim. O compasso. Por quê? Quando a gente trabalha com forno de alta temperatura e pretende cortar vidros redondos, o que acontece com a mufla? Geralmente, como as peças são menores, ao invés de dar preferência por adquirir um compasso de vidro, a gente adquire um cortador circular. Ah, Evandro, mas não é a mesma coisa? Dependendo de onde se pesquisa, você pode encontrar as duas ferramentas como se fossem a mesma ferramenta. Mas assim, vou tentar aqui explicar. Um compasso, ele é um pouco maior e você gruda, vamos supor que aqui é uma chapa de vidro, esse verdinho aqui. Você gruda ele aqui, e aí tem um braço grandão aqui, mais ou menos assim. Você puxa o cortador para a ponta onde você quer cortar e aí você risca com ele, eu esqueci o nome, do negocinho que fixa aqui no vidro, com aquele negocinho fixado. Então o compasso ele corta, e aí você tem compassos que cortam até, sei lá, 25 centímetros, 30, 60, 1 metro, 2 metros, e aí vai de acordo com o tamanho do compasso que você quer cortar. Geralmente, de acordo com os artesãos na qual eu já visitei os ateliês, isso antes de eu montar o canal, antes de eles descobrirem que eu também mexia com vidrofusão, qualquer hora eu conto essa história para vocês. Eles sempre davam preferência por adquirir o compasso, porque isso possibilitava eles a criar peças bem maiores, como cubas, centros de mesa, a própria mesa. Então, eles adquiriam o compasso. Já o cortador circular é mais, Evandrinho, geralmente indico mais para quem pretende trabalhar com a mufla. Por quê? Porque ele corta até 12 centímetros de circunferência. Circunferência é o círculozinho. Ele corta até 12 centímetros de circunferência. E isso, pessoal, é muito bom para você trabalhar com a mufla, porque tem muflas, acho que até, se eu não me engano, até as muflas médias, o interior, eu falo acho porque vem daqui que você vai adquirir mufla da internet. Né? Como eu já falei aqui, as muflas que eu utilizo foram eu mesmo que produzi. Então eu tenho o meu próprio tamanho de mufla. Então assim, a mufla média, com base na que eu criei para mim, ela corta. O espaço interno dela é de 11 centímetros. 11?
eu não lembro exatamente se é 11, se é 10 ou é 11 centímetros de circunferência, isso interno, a área de trabalho. Então, mesmo eu utilizando o tamanho máximo do cortador circular, se eu utilizar o tamanho máximo do cortador circular, essa peça não vai caber dentro da minha mufla. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que, como a maioria das pessoas, elas utilizam muflas em tamanhos geralmente de pequeno a médio, raramente elas vão precisar de um compasso para cortar as peças. E é por isso que, aí eu volto ao início aqui, por isso que eu indico quem trabalha com a mufla adquirir um cortador circular. Cortador circular, pessoal, para quem está em dúvida, é tipo um cortador, é um cortador que, assim como o compasso, ele faz cortes circulares. E o cortador circular, ele inicia o corte dele com um tamanho de 15 milímetros. 15 milímetros é mais ou menos, deixa eu ver aqui. É exatamente isso aqui, ó. Esse tamanho, nossa, é difícil mostrar aqui. Ó, esse tamanho aqui, ó, 15 milímetros. O cortador circular corta a partir disso daqui. É exatamente isso daqui, ó. E com isso daqui você consegue criar, sei lá, brincos, consegue criar pulseiras, consegue criar muita coisa. E aí vai aumentando até o tamanho máximo de 12 centímetros de circunferência. Então essa é a única ferramenta assim, que acredito que muda assim, de forma mais gritante, se comparar o uso com o forno de alta temperatura e a mufla. Outra coisa que é a mesma coisa, que não vai mudar de forma alguma, são os pigmentos. Por quê? Pessoal, os pigmentos, eu já fiz aqui nessa série um videozinho sobre pigmentos. Acredito que ali ficou muito claro qual que é o tipo de pigmento que você deve utilizar para que nenhum imprevisto venha a acontecer durante a queima da sua peça. E independente se você vai estar utilizando forno de alta temperatura ou mufla, os pigmentos vão ser os mesmos. Basta você se atentar na questão da temperatura, como eu falei anteriormente. Pigmento para temperatura de 530 não pode ser utilizado numa temperatura superior, que isso vai afetar o desempenho daquele pigmento. E aí a mesma coisa os pigmentos para temperaturas mais altas. Pigmentos de, sei lá, para 940 graus não pode ser utilizado, ou não devem ser utilizados em temperaturas mais baixas, porque ele não vai adquirir a tonalidade, caso você faça isso, ele não vai chegar na tonalidade que você espera que ele chegue. Então os pigmentos não vai afetar em nada. As temperaturas já afeta. Por quê? Porque o trabalho em vidrofusão utilizando forno de alta temperatura, como você tem a possibilidade de fazer o controle de temperatura, você tem a possibilidade de escolher o tempo que você quer para fazer as rampas, para fazer os patamares. Você tem total liberdade para brincar um pouco com as temperaturas. E é por isso que e esse é um dos fatores que fazem com que uma peça em vidrofusão feita no forno de alta temperatura demora mais tempo do que com a mufla. Por quê? Como a mufla você não tem a possibilidade, ou pelo menos assim, a possibilidade você até tem, mas eu não vejo assim, não vejo como algo, nossa, é super urgente assim você saber qual que é a temperatura lá dentro, mesmo porque você vai ter que abrir a mufla, caso você queira medir a temperatura. Caso você queira, você vai ter que abrir a mufla e para isso você tem que pausar o processo, você tem que enfiar um termômetro lá dentro, esperar a temperatura chegar lá no termômetro, medir lá para você depois você tirar, fechar a mufla de novo, levar para dentro. Ou seja, é um trabalho que na minha opinião, é desnecessário. Então assim, como eu falei anteriormente, com a mufla, como não existe essa possibilidade, você a princípio tem que seguir a sua intuição. Isso se você está aprendendo a vidrofusão com base em erro e acerto.
Caso contrário, caso você já saiba utilizar a mufla, você sabe também o porquê que ela é bem mais rápida do que o forno de alta temperatura. Porque só fazendo aqui um comparativo, vamos supor que eu vou fazer um sanduíche com essa peça aqui, utilizando o forno de alta temperatura. Vamos supor que eu vou colocar só essa daqui no forno de alta temperatura de 50 centímetros de área interna. O forno de alta temperatura ele vai demorar cerca de 50 minutos. O forno, estou pegando aqui o padrão, tá? Cerca de 50 minutos, o padrão de forno que eu já trabalhei. Vai demorar cerca de 50 minutos para fazer com que o vidro chegue na temperatura de fusão dele. E aí, mais o tempo do patamar. Então, se o patamar é de 30 minutos, aí tem os 50 minutos mais o tempo de patamar. Resultando assim em 80 minutos. 80 minutos para fazer a fusão. Ele vai desligar. Como é uma peça pequena, aí vai de você, se você quer fazer o controle de resfriamento ou não. Mas aí ele vai resfriar, vai demorar mais ou menos, isso você forçando de forma segura o resfriamento dele, vai demorar mais ou menos entre 1h30, 2 horas, para que você consiga retirar essa peça aqui desde o momento que o forno desligou. Entendeu? Então, ao todo, 80 minutos mais 2 horas dá 3 horas e 20. Vamos arredondar aí para 3 horas e meia. 3 horas e meia você consegue retirar uma peça como essa do forno. Já com a mufla, novamente, pegando meio que o padrão de muflas que eu já utilizei, a peça ela entra em seu ponto de fusão, não é nem na temperatura de fusão, é em seu ponto de fusão em meados de 10 minutos já no ciclo lá dentro da mufla. Assim que ela entrou, demora mais ou menos cerca de entre 1 e 2 minutos, no máximo 2 minutos, isso no meu caso. Para resfriar a mufla sem forçar o resfriamento, que eu não forço, eu nunca forcei o resfriamento da mufla, sem forçar o resfriamento, demora cerca de 40 minutos. Então, sei lá, 10 minutos, 12 minutos, mais 40 minutos, 52 minutos, você tem uma peça como essa daqui já pronta. Percebe que o tempo é muito diferente, o tempo entre os dois? Por quê? Que enquanto o forno você tem esse controle de temperatura, calma aí, refazendo aqui. Por quê? Que com o forno, que é a ferramenta, dentre essas duas, que você tem a possibilidade de fazer esse controle de tempo e temperatura, demora mais tempo e na mufla não. E na mufla demora menos tempo, é mais rápido. Por quê, pessoal? A mufla, quando você utiliza a mufla, a temperatura ela sobe bem mais rápido e ela chega numa temperatura bem maior, bem superior do que a utilizada no forno de alta temperatura. Fazendo assim, como o vidro está passando por um processo em que a temperatura dele está muito alta, o tempo ele é reduzido, ele é compactado. Claro que você não pode compactar o tempo dessa forma utilizando o seu forno de alta temperatura, porque as chances são que, caso você faça isso, vai dar problema no seu forno, caso a estrutura dele não seja projetada para chegar em tal temperatura tão rápida assim. Tá? Então, nesse caso aqui, entenda perfeitamente esse comparativo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um comparativo do tempo do forno com a mufla, não o forno com outro forno. Beleza? E aqui os tempos também, como eu acabei de falar, eles mudam exatamente por conta disso, por conta da temperatura ser maior. Então o tempo ele é compactado. Porém, aí você pode perguntar, Evandro, mas eu entendo um pouco de vidro, mas isso não afeta o resultado final? Vou falar aqui uma coisa com base na minha própria experiência, tá? Afeta. Mas é pouco. Só afeta quando você realmente entende como funciona a vidrofusão,
quando você realmente já tem uma certa experiência dentro da vidrofusão, você percebe existe uma chance de você perceber a diferença entre uma peça feita no forno de alta temperatura e uma peça feita utilizando uma mufa. Existe uma chance, não são todos que percebem. Lá atrás, em 2019, quando eu comecei a trabalhar com a mufa, eu vou ser sincero, eu não percebia. Tanto que, se eu não me engano, deve ter vídeos aqui no canal onde eu falo que não existe diferença. Mas existe sim uma diferença mínima. Mínima, que só você tendo uma certa experiência já que você percebe. Eu não vou falar aqui qual que é, mas existe sim, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Pessoal, pena que não está sendo uma live, né? Eu gostaria muito que fosse uma live para mim poder saber o que vocês estão comentando, qual que são as dúvidas de vocês, se vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu estou fazendo aqui, vocês gostariam de ver algum processo fazendo aqui na mesa. Como eu falei, eu vou fazer aqui, se der tempo, eu vou fazer aqui uma pigmentação. Não sei se vai dar tempo, porque o que eu tinha para falar para vocês, eu já falei, tá? A não ser que eu fale um pouco mais sobre o vídeo passado. Então assim, pessoal, se você chegou até aqui e queria saber somente sobre o assunto do título desse vídeo aqui, o assunto já encerrou, tá bom? Então o que eu queria falar para vocês a respeito do título do vídeo, do que está no título do vídeo, eu já falei. Se você quiser sair, só peço que deixe seu like, é a única forma que eu vejo que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, é através do like ou até mesmo dislike de vocês. Vocês têm alguma sugestão para os próximos vídeos, deixem aqui nos comentários, que assim que eu ver, havendo a possibilidade de fazer um videozinho específico detalhando mais o conteúdo que você quer saber, eu não hesitarei em fazer, tá bom? Bom, dito isso, vamos lá, pessoal. A vocês que vão ficando aqui, eu vou pigmentar aqui uma peça para mim falar um pouco sobre a questão de pigmentação. Eu acho que nessa série, se eu não estou enganado, eu não falei com vocês a respeito da pigmentação das peças. Eu devo ter falado sobre pigmento, e não, pessoal, eu não lembro de todos os assuntos que eu falei aqui nessa série. Eu sei que eu tentei ao máximo possível não ser tão repetitivo. Em alguns casos, como as introduções aqui dos vídeos, não foi possível não ser repetitivo, porque de fato tem que passar fazer essa breve introdução, porque tem uma galera nova chegando e essa galera nova chega com dúvidas. Então assim, calma aí, deixa eu pegar aqui uma aqui, eu já higienizei. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Vamos lá. Eu estou higienizando as peças, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, para fazer com que o vidro ele fique, a sua peça ela saia com bastante brilho do forno e que você não tenha surpresas. É importante você higienizar as peças que você está produzindo, porque caso contrário, como você pode ver aqui, ó, por exemplo, olha essa peça grossona aqui, ó. Não sei se dá para você ver, ela está meia acinzentada. Isso daqui tudo é pó de vidro. Se eu porventura eu faço alguma coisa nessa peça, vamos supor que eu vou pigmentar essa desse jeito aqui, eu vou levar para o forno, eu vou ter surpresa no final, ou seja, parte desse pozinho de vidro vai fazer com que a peça perca o brilho, pode fazer com que a peça perca o brilho. Então assim, ó, você vem, higieniza a peça, vem aqui com o pigmento, nesse caso aqui já está preparado, tá? Vou utilizar aqui um pigmento preto e simplesmente pigmenta a peça. Nesse caso aqui, pessoal, você pode perguntar, Evandro, mas e o lado certo do vidro? O lado certo do vidro eu já identifiquei no ato do corte da peça. Por isso, não sei se vocês perceberam, eu estou girando aqui as peças de vez em quando no decorrer do vídeo. Então assim, ó, tem várias formas de você pigmentar uma peça. Uma delas é adicionando com um pincel
você umedece o pincel aqui no pigmento e vem na peça e simplesmente deixa o pigmento cair, sem pincelar, importante. Por que sem pincelar? Porque dependendo do que você pretende criar, dependendo da forma ou pressão que você colocar no pincel, essa pincelada pode acabar deixando marcas no próprio pigmento que só serão visíveis lá no final do processo, quando você já retirar a peça do forno. Então você vem, umedece aqui o pigmento, o pincel no pigmento, vem aqui na peça e adiciona o pigmento, simplesmente encostando a pontinha do pincel na peça e deixando o pigmento cair por si só. Feito isso, você deixa secar. Evandei aqui uma dica. Percebe, é uma dica meio óbvia, né? Mas vou falar mesmo assim. Percebe que tem vários vários formatos aqui de peça aqui na mesa. Tem mais um pouquinho para cá, mas é basicamente semelhante. Tem uns formatos diferentões aqui, mas esse aqui eu vou deixar um pouco exclusivo, né, para o cliente. Tá, assim, percebam que tem bastante formatinho de peça aqui na mesa, pelo menos esse que vocês estão vendo. Eu vou utilizar a técnica de sanduíche em todas essas peças, isento algumas ali, em todas essas peças. Então eu sempre que eu vou adicionar um pigmento, eu sempre deixo a peça, o par dela do lado. Para quê? Para que, como eu estou aqui com várias peças na mesa, eu não me perca no final tentando procurar qual é a peça que vai ficar onde, qual que era o lado daquela peça que eu já tinha me perdido, enfim. Para evitar problemas futuros, sempre deixa durante a pigmentação uma pecinha, o par dela do lado da peça principal, da peça que você está pigmentando. Então assim, aqui eu fiz uma pigmentaçãozinha bem simples, eu vou fazer nesse caso aqui somente nessas bordas aqui, depois eu vou fazer outros efeitos, tanto nessa peça quanto aqui nessa daqui também. Vou pegar aqui outra que eu também já fiz a higienização. E vou fazer a mesma coisa. Venho aqui, adiciono, umedeço o pigmento com o pincel com o pigmento. Venho aqui, ó, pessoal, pena que vocês não vão conseguir acompanhar de forma mais próxima. Mas ó, pensa só, imagina aí, eu não estou pincelando, não estou trabalhando com pincelado. Estou simplesmente encostando a pontinha do pincel na minha peça de vidro e deixando o pigmento cair. Esse pigmento aqui que eu estou utilizando é um pigmento para 820 graus, um pigmento preto que eu adquiri. Esse pigmento aqui, pessoal, eu adquiri eles, se eu não estou enganado, em 2009. Em 2009 que eu adquiri esse pigmento. Todos os pretos de todas as peças que vocês viram aqui no canal, com exceção do painel, foram feitos com esse pigmento. Ou seja, eu nunca pesquisei, pessoal, não sei, acho que vale até uma pesquisa, mas eu acho que não. Eu acho que o pigmento para vidrofusão não tem data de validade. Se tiver data de validade, é somente a resina que é utilizada como diluente, como diluente do pigmento. Mas como pigmentos são produzidos com os óxidos, os minerais, a cinza, enfim, vários ingredientes que, pelo que eu percebo ali, pelo o que eu estudei, eles são ingredientes de longuíssima duração, eu acredito que eles não têm data de validade. Olha só, aqui pigmentei outra peça, deixa eu ver aqui se eu tenho uma folha. Olha só, vou colocar aqui numa folha branca para vocês verem como que tá aqui. Ó, isso, assim tá melhor. Olha só, pigmentei dessa forma aqui, ó. Beleza? Uma outra dica interessante também, você percebe que tem várias peças furadinhas aqui?
Então, ó, tem pecinha com um único furo, ó. Tem peças com 2 furos, tem peças com 3 furos, tem outros modelos de furo ali também. O que dá-se para fazer com a peça que sobra desse furo? Como eu já expliquei para vocês não, como eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal, as brocas que a gente utiliza para se furar o vidro, na maioria das vezes, olha só, elas são brocas ocas. Ó, tá dando para ver? Elas são brocas ocas. Então assim, você colocou o vidro, quando você fura o vidro, aquela partezinha, o miolo do vidro que você furou, ela fica aqui dentro. É por isso que muitas brocas têm essa aberturinha aqui, ó, na lateral. Porque o vidro fica aqui dentro, você vem com uma ferramenta qualquer e, por exemplo, você empurra aqui e tira o miolinho do vidro. Você tirando o miolo do vidro, você tem a possibilidade de ter peças bem pequenas e criar também, por exemplo, brincos. Olha só, essa daqui como é pequena. Essa daqui tem cerca de 8 milímetros somente. E para aquelas pessoas que gostariam de criar peças bem pequenas para ser utilizadas na área de bijuteria, como brinco, por exemplo, essa daqui talvez seja uma ótima opção. Porque, ó, vamos supor, uma dica aqui bem interessante para vocês. Lembram que durante a série eu falei sobre o pigmento do tipo transparente? Então, com uma pecinha dessa daqui, ó, você vem, pigmenta a peça com esse tipo de pigmento transparente, faz um sanduíche e leva para o forno para a mufla. Vou citar aqui como exemplo a mufla. Você, em uma mufla média, com um espaço interno aí uma área livre de trabalho de 10 centímetros de circunferência, você consegue criar cerca de... Deixa eu ver aqui se eu tenho mais. Cadê as outras? Bom, enfim, você consegue criar cerca de 60, não, cerca de 50 brinquinhos em uma única... Nossa, agora sim, me surpreendi. Em uma única queima, utilizando a mufla, você consegue criar 50 brinquinhos como esse daqui, utilizando esse mesmo processo que eu estou falando aqui para vocês. 50 brinquinhos, como é vendido o par, no final você tem 25 pares de brincos. O negócio aqui me assustou. Você tem aí 25 pares de brincos. Se você, vamos falar aqui de renda, se você vende cada par a R$10, que seja, claro, você tem que ter um capricho, tem todo o investimento ali na basezinha do brinco, talvez até mesmo na embalagem, enfim. Se você vende cada par por R$10, são 25 vezes 10, R$250, no que seria o descarte do vidro. Entendeu? Então, assim, você pode criar um pingente, por exemplo. Se o furo for pequeno, você pode criar brinquinhos. Se o furo for um pouco maior, você pode criar pulseiras, até mesmo brinco também, anéis. E aí você pode brincar um pouco com as sobras desse material que você iria descartar, para criar outras peças e também aumentar o teu leque de produtos. Bom, pessoal, eu acho que é isso. O pigmento, infelizmente, não vai secar. Eu até poderia utilizar aqui o secador térmico para agilizar aqui o processo, até mesmo para criar outros efeitos aqui. Mas mesmo assim ia fazer muito barulho, tem gente que tem agonia a barulho, eu mesmo sou um, e não ia ficar bacana. Vou deixar para fazer isso em outros vídeos aqui no canal. Pessoal, lembrando que caso você queira adquirir qualquer um dos nossos treinamentos, seja bijuteria de valor, fusão perfeita, o manual completo da mufla ou até mesmo vidro fusão arte no micro-ondas, o link de todos eles vão estar aqui na descrição desse e de todos os outros vídeos mais recentes aqui do canal, tá bom?
Isso, se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal que isso ajuda a gente bastante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa série, né, dessa série de 30 vídeos, onde todos os dias, sempre às 7 horas da manhã, eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre esse assunto. Foi um pouco, para mim, foi um pouco cansativo, porque eu tentei ao máximo possível não ser muito repetitivo e mesmo assim acabei sendo. Espero que vocês tenham gostado. Essa série, por enquanto, não vai ter continuação, porque eu percebi, pode ter sido que foi uma percepção minha, uma impressão minha. Percebi que a aceitação dessa série não foi muito boa. Se você gostou, você não se encaixa, né? Se você acompanhou ela, você com certeza não se encaixa, mas a aceitação dela não foi muito boa porque a galera tá muito acostumada ainda com os outros vídeos editados, bonitinhos aqui do canal, onde eu coloco as cenas, enfim, brinco um pouco com o jogo de câmera. E quando eu venho aqui e faço uma série muito próximo ao que é conhecido hoje como live, e principalmente num horário diferente, que é às 7 horas da manhã, algumas pessoas acabam estranhando, porque o público aqui do canal, se você é mais antigo, você sabe bem disso, estava acostumado a receber os vídeos aqui do canal lá para 7 horas, 6h30, 7 horas da noite. Então, quando eu mudo esse horário e sigo fazendo vídeo somente esse horário, algumas pessoas acabam estranhando um pouco. Algumas pessoas acabam estranhando um pouco e faz com que ou elas saiam daqui do canal ou elas não assistam o vídeo. Sair do canal é uma outra coisa que esse também foi um dos objetivos aqui dessa série. Que, como há algum tempo atrás, um videozinho meu no Reels, no Shorts, viralizou muito, acabou entrando muita gente curiosa e alguns adolescentes também. Então eu pensei, poxa, eu vou fazer essa série de 30 dias para, primeiro, passar um conteúdo mais cru, digamos assim, falando coisas, e se você acompanhou, você sabe disso, falando coisas que eu ainda não falei no canal aberto. E olha que tem mais de 1000 vídeos, falando coisas que eu, passando um conhecimento um pouco diferenciado e novo do que eu venho passando no canal aberto. As pessoas que acompanham o canal provavelmente vão gostar, vão ter um conhecimento passado de uma outra forma, de forma mais crua, onde elas vão ter um contato mais próximo de como seria uma aula presencial com o Evandro, comigo. Claro que uma aula presencial ia ser mais direto ali ao foco. Você vai fazer assim, ó, dessa forma aqui, explicando exatamente. Você, enfim, você entendeu? E também vai filtrar, vai fazer uma filtragem no canal, tirando aquelas pessoas que vieram somente por curiosidade, saber o que a gente faz e não tem interesse algum em adquirir algum conhecimento que a gente vem passando aqui no canal, ou seja, vem só por conta da algazarra, digamos assim, e elas vão acabar saindo, deixando assim o canal como era antigamente, um canal mais limpo, somente com quem realmente está interessado em pegar vidros de descarte, seja ele vidro float, que é esse daqui, o vidro plano, ou até mesmo a garrafa de vidro, e utilizando a técnica da vidrofusão, criar peças diferenciadas, peças variadas, como acessórios, peças decorativas, utilitárias ou qualquer outra peça que eles queiram. Não vai dar para mostrar aqui não. Bom pessoal, é isso. Gostei de ter passado esse tempo aqui com vocês. Foi uma honra ter vocês aqui no canal todos os dias às 7 horas da manhã, quem realmente acompanha essa série. E como eu falei desde o começo, os vídeos não foram gravados sempre às 7 horas da manhã ou antes das 7 horas. Nesse caso aqui, esse daqui é o primeiro vídeo que está sendo gravado uma tarde, se eu não me engano, deve ser por volta entre 5 e 6 horas da tarde. Ele está sendo gravado a uma tarde antes da manhã seguinte na qual ele vai ser postado. Ou seja, vocês assistiram hoje e eu gravei esse vídeo aqui ontem. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e